Esbulho possessório. O esbulho possessório é um termo jurídico utilizado para descrever a ação de tornar possível um bem de forma ilegal, ou seja, sem o devido direito à autorização. Já falei o que é posse e domínio. Posse é o ânimo de dono. Eu não sou dono, mas isso aqui é do CREA de São Paulo, tá? Eu tenho a posse. Dono é quem tem o domínio, quem pode fazer a transferência legalmente. O ônus reais, ok? O presente laudo pericial tem por objetivo verificar se a réu ocupou indevidamente parte do terreno da autora, além de responder aos quesitos ofertados pelas partes. Qual o objetivo do laudo? Esclarecer o quê? O ponto controvertido e responder aos quesitos apresentados pelo juiz, pelo réu e pelo autor. Perícia, Rio de Janeiro, topografia, perito lá, imóvel do autor. A questão aqui é o seguinte: o autor alega que o autor aqui é... Quem não? Uma igreja. O autor é uma... O autor é o dono da oficina e o réu é uma instituição evangélica. O autor alega que a instituição evangélica invadiu o seu terreno. E o autor é essa oficina aqui, ó. Olha aí. Olha o dono da oficina aí, ó. Tá? Precisa de topografia? Sim. Se vocês fossem nomeados, até quem está presencialmente, virtualmente, que tipo de documento você precisaria para essa perícia? Responde aí quem está online, responde aqui presencial. Projeto, matrícula, RGI, a planta do loteamento. Pessoal, isso encurta o caminho. Aí eu posso solicitar? Solicito, doutora Sabrina, através de qual artigo? 473, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. O perito, assim como os assistentes técnicos, pode valer-se de todos os meios necessários. Eles que têm que fornecer. O perito vai ter que ir lá na prefeitura pegar. Não, nós não somos trabalho de administrativo. Solicitei as plantas, apresentaram. Topografia, qual o valor? 4.000. Essa perícia, o magistrado já me nomeou com valor, R$6.000. Ai, meu coração. Eu falei, eu vou entrar, porque minha estratégia foi para entrar, eu não tinha atuado com esse magistrado. Mas eu falei, quando ele me nomeou, eu falei, opa, excelência, após analisar os autos, o perito constatou que vai precisar de um topógrafo. Apresentei a conta e ele mandou pagar. Perguntas? Vamos lá, olha aí. Cássio, rapidinho, é só para dizer que a gente já cortou a parte da inserção do cadastro do sorteio para tirar a lista para passar para o pessoal fazer a apuração. Perfeito, beleza? Perfeito. Então, encerrado o sorteio, desejo a todos que sucesso. Olha aí, pessoal. Oi. Então, eu estou rápido, vocês estão entendendo? Tá legal? Tá o clima? Pode falar. Deixa eu só falar uma coisa para você. Você falou assim que nós não somos office boys, né? Mas os advogados gostam, né? Porque você pega, peticiona e ele fala, que nem eu tive um caso, que é o do dia de desapropriação que eu comentei, e os nomes das ruas lá mudaram. E para você descobrir foi um saco. E o que aconteceu? Desculpa até o termo. E o que aconteceu? Eu pedi para me informar a localização exata, porque já tinham feito a posse. O advogado peticionou, mandando eu ir lá na prefeitura. O juiz falou, não, deu o endereço para a perita corretamente, entendeu? Não dá, pessoal, não dá. Você tem que solicitar. Você foi nomeado para esclarecer um ponto controvertido. Você não tem que sair da sua casa. Pode até sair, mas a conta vai aumentar. Tá? Pode fazer a pergunta, meu amigo? Tudo bem. Vamos lá, Cássio. Ele tem duas perguntas bem parecidas, assim. Eu vou fazer já junto para você responder de uma vez. Diferença de consumo só pode ser realizada por engenheiro civil ou pode ser realizada por engenheiro mecânico? Aí outra questão, que é do Emerson, ele pergunta, para o laudo do idômetro, qual engenharia que pode fazer o laudo? Assim, na prática, tem que ser engenheiro. Eu vejo lá no Rio o juiz nomear mecânico, que é muita da especialidade. Tendo a expertise, meu amigo, eu vejo o engenheiro eletricista fazer esse tipo de perícia, ele tem a expertise, o juiz pode tudo. Se ele nomeou, e se tu tem a expertise, um abraço. E eu quero mesmo é que faça. Ampliar. Quanto mais dinheiro tiver fazendo perícia de consumo de água, vamos lá, pessoal. Essa perícia lá no Rio é 4 a 5 mil reais. Terça-feira eu vou fazer quantas, Leonardo? 5. Num dia só. Quando eu saio de casa, dificilmente eu saio para fazer uma perícia só, porque eu tenho custo. Então, o mês tem quanto? 30 dias.
eu saio uma semana, eu evito de sair na segunda e na terça, porque tem maior volume de carro na rua. Aí eu geralmente faço minhas perícias terça, quarta e quinta. Aí eu faço a minha programação. Então, posso sair até 2 semanas, assim, uma semana e a outra também, na terça, quarta e quinta. Chegou o restante do mês, eu faço a minha experiência. Por exemplo, esse caso lá já está na expertise. Quando eu chego, eu levo meia hora de vistoria, no máximo. Tem água? Tem. Tem consumo? Tem. Tem caixa d'água? Tem. Tem cisterna? Não tem. Foi feita alguma obra? Não. Começa a pergunta, já está tudo ensaiado. Agora, no início, eu levava quanto tempo? Ao longo. A expertise que ela tem com o projeto, eu não tenho. Então, ela vai produzir bem mais que eu. A expertise que você tem em regularização, eu não tenho. Então, cada um tem uma expertise. É só canalizar isso para a perícia. Fala, Cádiz. Nas questões dos ensaios dos hidrômetros, quais órgãos você recomenda? IPEM, Inmetro. Ó, se tiver esse tipo de perícia, eu jamais deixo a concessionária fazer. Ela tem bancada, tal. Não, eu quero alguém à parte, isento. Ok? Você estava comentando sobre laudo impugnado. Quando acontece isso, o perito tem que devolver o dinheiro, a justiça manda refazer o laudo, como é que funciona? Ó, nunca aconteceu comigo. O laudo é impugnado, o juiz intima o perito para prestar todo o esclarecimento no prazo de 15 dias. Tá? Se eu vejo que o meu laudo foi impugnado por um erro, eu corrijo e informo que houve um lapso do perito. O que eu não posso é deixar errado. Então, acontece, erro. Deixei alguma coisa lá, no outro dia eu falei que não tinha quesito do réu, e eu fiz o laudo com quesito do réu, o advogado sentou lá, eu falei, desculpa, houve um lapso do perito, tal, eu argumentei. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é você não responder, ou pior, responder e manter errado. Porque isso acontece, tá? Pois não, Dani? Acaso, deixa eu tirar uma Gabriela. dúvida. Eu recebi uma nomeação na gratuidade para ganhar um valor bem alto, R$ 292. Chegando lá no local, uso o capião, muito feliz, né? Aí descobri que eu fui no endereço, não achei o número da casa, fiquei rodando. Quando cheguei em casa, descobri que tem duplicidade da rua. Rua 19 tem no mesmo bairro 2 vezes. Aí eu peticionei para me esclarecer o endereço certo. Moral da história, número 100, não era número 10. Aí tiraram a foto da casa. Nesse caso, eu posso pedir para majorar? Já fizeram reserva de honorário, já fizeram tudo. Aí eu vou voltar lá dia 22. No dia seguinte eu já tinha colocado uma petição lá majorando. É. Aí comi bola, mas tudo bem, tá bom o valor, né? 292, tá No ótimo. dia seguinte, a Cássio, o perito informa que deu início, as informações não estavam corretas. Fui fazer uma vistoria no banco, o gerente não foi avisado, renovatória de aluguel. Cadê? Ah, não foi avisado pela central da instituição bancária. Ah, é? Peticionei para voltar R$ 1.500. Levava 3 horas da minha casa, o juiz mandou pagar. Se alguém não foi avisado, a culpa não foi minha. Uma coisa é não ser intimado, que vai ter a perícia, mas foi intimado e o advogado não avisou, eu peticiono. Tá? Essa perícia aí, pessoal, utilizou topografia, olha aí em vermelho, olha azul. O imóvel do autor lá, o imóvel da igreja, parte do terreno. O autor alega que a igreja ocupou os fundos, o autor esse aqui de rosa, aqui, ó, que é o de vermelho também, ele alega que a igreja esbulhou a parte dos fundos do imóvel dele, porque o RGI tem tantos metros, mas lá tem uma área inferior. Aí a gente foi atrás do quê? Da análise documental, o projeto de alinhamento, de loteamento, perdão. E viu que, num período tal, houve o quê? Um recuo para a construção da via, lá em amarelo. Então, a área que ele perdeu não é dos fundos, foi da frente por conta da via. Tá? E a gente chegou a essa conclusão, apresentou lá um magistrado, ó, e essa foi a conclusão que a gente chegou. Foi constatado, a Estrada Velha possui, conforme matrícula tal, realizado o levantamento topográfico com estação total e utilizando um ortofoto gerada por drone, levantamos o local, medida dos fundos com lote de 9,91 e menor do que consta na matrícula. A matrícula tem 10, mas a gente constatou 9,91. Foi identificado ainda que na parte frontal do lote ocorreu um recuo progressivo por força do alinhamento novo, do logradouro, em atendimento ao projeto tal de desmembramento do município. Destaca-se
que na matrícula consta 10 metros de fundo e no levantamento foi 999, diferença de 9 centímetros. Mas o que gerou essa diferença de área foi que houve um recuo para a construção da via, e não o réu, que é o dono da instituição evangélica, da igreja, perdão, que invadiu essa área. Por isso é importante fazer um projeto de loteamento. E aí veio os quesitos. Inicialmente, requer o listo perito que observe os documentos, pois trata-se de documentos... Olha o quesito inconclusivo aí, o advogado fez aí. Inicialmente, requer que o listo perito observe atentamente os documentos acostados. Ok. Pois trata-se de documentos pertinentes ao imóvel do autor. E aí? Começa por um lado, termina no outro. Não me fez pergunta nenhuma. Aí a minha resposta, sim. Olha lá. Eu pego o ônibus aqui para soltar no ponto seguinte. Tudo bem. Mas por que você vai soltar no ponto seguinte? Ah, não, porque eu vou soltar. Foi isso aqui. Tá vendo? Tá vendo? Muitas vezes, gente, tem quesitos que não tem nada a ver com a perícia. Tá? Então, é só o quesito do réu. Informe qual a área total do imóvel do autor. Aí já faz sentido. Então, você vê, tem advogado? Tem. Tem advogado? Tem. Tem assistente técnico? Tem os dois. Mas é o tipo de quesito. Olha, muitas vezes eu sei que tem um assistente técnico, ele não atua na área pela quesitação. Queira o perito informar qual a sua formação, número do CREA, quanto tempo de formado. Se você, pessoal, quer saber da minha vida particular? Vai no Google. Eu não sou objeto da perícia, gente. O perito não é. Qual o número do CREA? Em que ano se formou? Em que instituição? Possui pós-graduação de patologia, de avaliações? Perca de tempo. Se o juiz nomeou o perito, ele está cadastrado. Se ele está cadastrado, ele apresentou uma documentação. Procura no CREA. Caso prático, conclusão. Pelo vistoriado, pela análise documental e por tudo que foi exposto, foi constatado pelo perito que a ré não ocupa parte dos fundos do imóvel, do autor. Destaca-se que foi identificado na parte frontal do lote do autor um recuo progressivo por força do alinhamento novo do logradouro em atendimento ao projeto de desmembramento do município número tal, conforme demonstrado no levantamento topográfico. Parte da área do terreno do autor foi ocupada pelo município em função do recuo progressivo para a construção da via com 25 metros. Olha o 25 destacado lá. Ó. Eu fundamentei, tá?